Olá, bom dia! Sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Todos os dias, às 6 horas da manhã, nós caminhamos juntos na direção da nossa evolução pessoal, da nossa transformação pessoal. E hoje o nosso devocional é sobre algo bem profundo que eu quero compartilhar com vocês, algo que fez muito sentido para mim. E eu venho estudando todos os dias e tentando me aprimorar todos os dias para cada vez mais estar mais conectada com a minha essência. E eu queria compartilhar isso com vocês. Vamos falar sobre consciência, mas não apenas a consciência como estar acordado ou atento. Eu quero falar sobre consciência como quem você é em essência. E para isso a gente precisa estar com a mente bem aberta para receber novas informações, talvez algo que vocês nunca ouviram e sem questionamentos, sem julgamentos, para a gente entender um pouquinho mais sobre como às vezes a gente tem um determinado olhar, a gente está olhando para tudo através do nosso filtro e que podem ter informações ou talvez outras interpretações que são bem diferentes da nossa e que trazem um despertar. A nossa forma de pensar, de sentir, a maneira como agimos, o jeito como nos comportamos diante da vida, tudo isso constrói a nossa consciência. E é essa consciência que comanda a nossa vida. Muitas vezes nós acreditamos que são fatores externos, circunstâncias externas que determinam quem nós somos. Mas, na verdade, é a nossa consciência que determina como vamos interpretar, reagir e viver cada situação. A consciência é como um filtro. É um estado interno de onde partem todas as nossas escolhas. E a Bíblia nos traz algo extraordinário quando Jesus diz: o reino de Deus está dentro de vós. Lucas 17, 21. Se o reino de Deus está dentro de nós, isso significa que a presença de Deus não é algo distante, não é algo externo, não é algo separado. Deus habita em nós. A consciência que temos é o ponto de encontro entre o humano e o divino. Pense em uma gota do oceano. A gota não é o oceano inteiro em tamanho, mas ela contém tudo que o oceano é em essência. Se você analisar uma gota de água no mar, ela tem o mesmo sal, a mesma composição, as mesmas características da água do oceano todo. Ela carrega o DNA do oceano. E assim somos nós. Não somos o todo em dimensão, mas carregamos a essência do todo dentro de nós. Isso é consciência. É entender que existe algo maior vivendo através de nós. Que Deus experimenta a vida por meio de cada experiência humana. Cada escolha que fazemos é vivida. Cada sentimento é sentido. Cada decisão é experienciada. E Deus que habita em nós sempre diz sim ao estado de consciência que escolhemos sustentar. Nós sempre escolhemos com base na nossa consciência. Uma pessoa que vive na consciência do medo, escolhe tudo com medo. Quem vive na consciência de escassez, escolhe tudo com escassez. Quem vive na consciência do amor, escolhe com amor. E a vida responde. Porque a nossa realidade externa nada mais é do que um reflexo da nossa realidade interna. Essa frase ela é muito dita e por ser dita por muitas pessoas, talvez ela passe despercebida da sua profundidade. A maturidade espiritual é justamente isso.
é elevar o nosso estado de consciência. É sair da reação automática, é deixar de agir por feridas, é deixar de viver pelo ego, é parar de culpar o mundo e começar a assumir: eu sou o responsável pelo estado de consciência que eu sustento. E quando eu mudo a minha consciência, eu mudo a minha experiência de vida. E cada vez que amadurecemos espiritualmente, nós nos aproximamos mais da nossa essência. E qual é a nossa essência? A nossa essência é amor, é sabedoria, é paz, é plenitude. A nossa essência é exatamente tudo o que Deus é. Mas muitas vezes nos afastamos disso quando nos identificamos apenas com o medo, com a dor, com a rejeição, com o passado. E o amadurecimento espiritual é o caminho de volta. É lembrar quem somos. É honrar o poder que Deus nos deu, o poder da escolha. Nós não escolhemos tudo o que acontece conosco, mas escolhemos quem somos diante do que acontece. E é essa escolha que molda a nossa consciência. Existe um poder dentro de nós. E não é arrogância reconhecer isso. É responsabilidade. Se o reino de Deus está dentro de nós, então nós carregamos autoridade espiritual. Mas essa autoridade não é para dominar os outros, é para governarmos a nós mesmos. Governar nossos pensamentos, governar nossas emoções, governar nossas reações. Porque aquilo que nós sustentamos internamente se torna a nossa experiência externa. E quando honramos esse poder, nós começamos a viver com mais intenção. E aí a gente começa a se perguntar: essa escolha está alinhada com quem eu realmente sou? Essa reação está alinhada com a consciência de amor? Eu estou agindo a partir da minha essência ou das minhas feridas? E quanto mais escolhemos a partir da essência, mais a nossa vida começa a refletir paz. E existe algo muito bonito nisso tudo. Nós não estamos separados de Deus, tentando agarrá-lo. Nós somos a expressão dele. Somos como instrumentos pelos quais ele vive experiências humanas. Isso muda tudo. Porque então a vida deixa de ser uma luta constante contra o mundo e passa a ser uma jornada de despertar. Despertar para quem somos, para o poder da consciência, despertar para o reino dentro de nós. E hoje eu quero te convidar a observar qual consciência você tem sustentado. A consciência de vítima, de medo, de escassez, consciência de filho ou filha amado ou amada, consciência de abundância, de fé. A nossa vida sempre será um reflexo da consciência que nós escolhemos habitar. E podemos escolher perdoar, confiar, amar, crescer. E cada escolha eleva a nossa consciência. Quanto mais elevada a consciência, mais próximo nós estamos da nossa verdadeira essência, que é divina. E eu espero que esse devocional tenha tocado profundamente o seu coração. Que possa trazer para você um pouquinho mais de esclarecimento de quem você verdadeiramente é. E eu posso dizer que esse devocional talvez tenha sido o devocional com conteúdo mais profundo que eu já fiz até hoje. São mais de 300 vídeos de devocional. E se você gostou, deixe o seu like. Deixe o seu comentário aqui. O que você acha disso tudo? Qual a sua opinião sobre essa consciência? E compartilhe com outras pessoas para que esse conhecimento se expanda, para que
a gente transborde um pouco mais do Deus que habita em nós. Um beijo no seu coração, fique com Deus, te espero aqui amanhã, no nosso próximo devocional, na nossa próxima reflexão com muita intenção e propósito. Um beijo e até lá!